Oi, gente, meu nome é Nayara Silva. Esse é o nosso segundo episódio de Nômades na Mesa. E eu vou apresentar para vocês hoje os nossos convidados. Nós temos o prazer de receber o Arthur e o Fernando, os arquitetos, super parceiro da Nômade. Fernando vindo para o nosso time agora, né, Isso. Fernando? E a Sabrina, minha amiga, muito obrigada por participar. Hoje a Sabrina participa do time da Porto Belo, vamos dizer assim, coordenação de brand e imagem, Tá isso? certo, é isso mesmo, Nay. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Então, o tema de hoje, a gente vai trabalhar o processo de O processo criativo. criativo. O quanto é Isso. difícil, gente. Vamos lá. Qual que é o processo criativo de um arquiteto hoje? Por onde que ele começa, né? A gente hoje, quando recebe um cliente, qual que é o começo de vocês? Como funciona esse processo criativo de um profissional, um arquiteto, um designer? Vocês hoje como arquiteto, por onde inicia? Pode ir. Fê, Vai lá, vamos Fê, lá, vai lá. vou passar a bola para você. Como funciona hoje? Qual que é o começo? Começa numa conversa, num briefing? Então, eu acho que o processo criativo ele vem muito antes do cliente chegar também, né? A gente tudo que a gente faz, tudo as viagens, toda a bagagem que a gente vem trazendo, então tudo isso para algum projeto vai servir assim. Então, eu acho que o processo criativo, quando o cliente chega, é o momento que você vai direcionar aquilo tudo para aquele projeto, né? Então, acho que ele é um processo que ele vem nos acompanhando. As Ao longo, viagens né? hoje, né? Eu acho bem interessante essa tua fala que o processo criativo não é no momento final, né? E para mim ele acontece exatamente assim muito antes. Sim. Porque um processo criativo, do meu ponto de vista, assim, que tem um bom fluir, é um processo criativo que tem que vai se alimentando de um repertório bem construído ao longo da tua jornada. Eu sou formada em moda e ao longo da minha trajetória fui me especializando em diversas outras frentes até chegar na formação em branding, né? Fiz MBA em gestão da experiência do consumidor, mas essa minha veia criativa foi me despertando a curiosidade, que eu acho que é uma chave para o bom fluir do processo criativo em várias pontas assim, né, desse processo. Então, o nosso interesse, primeiro o nosso interesse pelo outro, o nosso interesse em ouvir o outro, que facilita muito o processo criativo, né? Eu imagino que para vocês, até para entregar um projeto mais assertivo, Super. como parte importante do processo criativo, o ouvir o cliente dentro dessas etapas facilite esse percurso, né? Com certeza. E o se alimentar de boas referências, seja em viagem, seja em pesquisas de tendências de consumo, Hoje de é muito fácil, na comportamento. verdade, né? Você buscar A informação tá referências, disponível. informação, né? Eu acho que quando a gente fala de processo criativo, já vem o nome processo, né? Então, Exato. automaticamente a gente pensa numa metodologia, pensa numa sequência. Isso não existe, na verdade. Cada profissional vai seguir o seu funcionamento e mesmo em diferentes áreas, né? Em branding, em moda, em arquitetura. Mas é justamente isso. Para mim, o processo criativo, eu sempre falo, ele vem da resolução de um problema. Eu preciso começar a pensar em algo a ser resolvido ou dar resposta para alguma coisa. E aí, de fato, isso, né? As tuas vivências, a tua bagagem, o teu olhar. Isso, em algum momento, está armazenado, foi o que o Fernando falou também, e ali, né, surge naturalmente, porque isso tá dentro de alguma forma. Claro que aí a gente consegue, enfim, trabalhando, por exemplo, com um projeto específico de uma área que é desconhecida, a gente vai buscar as referências. Então, quando é sempre o novo, a gente consegue se alimentar ainda disso. Mas aí isso acaba se misturando um pouco com o que a gente traz. Eu acho que E isso até é como natural. você falou para cada um é diferente, até nos nossos processos. Para cada Claro. Uhum. projeto, às vezes, é diferente, né? Dependendo do projeto, a gente faz um outro processo criativo. Porque o cliente hoje ele vem com muita bagagem, na verdade, né? Hoje a referência ele traz Sim. Pinterest, ele traz imagem do Insta, ele já vem Tem um ali acesso cheio de fácil, né? ideias. Tem acesso fácil. E o quanto isso ajuda ou dificulta? Qual que é tipo, o tamanho da bagagem do cliente, que seja viagens, informações, imagens, isso é bom até que ponto ou às vezes pode prejudicar o processo criativo? Eu acho isso fundamental, na verdade. Eu tenho uma preferência de trabalhar com clientes que tragam isso, de alguma maneira. Às vezes eles não têm tão claro, né? A gente ajuda a nortear isso, mas é o que eu sempre falo, assim. Para mim é muito vago. Eu quero isso porque eu vi na casa da minha vizinha. Não.
não é isso. Qual a né? tua história, O né? que é? O que você precisa? Então, às vezes, ele traz essa bagagem e a gente, durante o processo também, vai ajudando ele será que eu preciso mesmo disso? A se descobrir, Assim, a sabe? entender, Mas é importante que ele venha, eu acho, assim, de início com esses primeiros objetivos, algumas né? referências. Isso, Eu acho que, de alguma forma, o fato do cliente chegar para vocês já com algum repertório construído valoriza o que vocês vão apresentar para ele. Sim. Porque é alguém que conhece um pouco daquilo que vocês estão apresentando, né? Então, é uma forma de ele valorizar aquilo que vocês estão sugerindo. E a gente, não tanto entrando em estilos, mas a gente consegue fazer uma leitura a partir disso também, né? Não que a gente vai seguir aquelas referências, mas a gente já tem um entendimento... consegue entender um pouco mais. Né? Eu até costumo dizer que sem graça seria se as pessoas não ninguém tivesse nenhuma, sei lá, que chegasse com nada, assim, a gente tivesse que criar tudo da nossa cabeça. É bem mais Zero, assertível né? também, né? Como Quando você ia já tem ser- um ponto de referência, eu imagino. Claro. E aí, assim, tipo, a gente ia acabar fazendo projetos muito parecidos, talvez, porque o que vem aí, essa bagagem que o cliente traz, é o que faz a gente sair também da nossa zona de conforto Sim. e procurar algo diferente, Sim. né? Ou Então, direcionar, de fato, e algo que funcione para ele, né? Eu acho que esse é além da estética, né, de um ambiente harmônico, bonito, e, enfim, Tem que funcional. ser, funcional. muitas vezes a gente fala assim, é difícil a gente, quando o cliente fala, faça do que, como você vai achar que vai ficar legal. Só que a gente sabe que eles falam isso porque eles vêm com uma identidade Claro. do que buscaram ou no seu Insta, ou, né? Mas também tem que entender que é ele que vai morar naquela casa e vai ter todo um sentimento ali, né? E como vocês fazem até para mesclar então, a sua bagagem do escritório com a bagagem do cliente? Porque muitos escritórios, exemplo, eu tenho um perfil mais clássico, meu escritório costuma fazer esse tipo de perfil de projeto. Só que ele veio indicado por alguém que já conhece o trabalho de vocês, mas o perfil dele é totalmente diferente. Então, você tem que mesclar a tua bagagem com a bagagem do cliente. eu acho que, na verdade, a maioria dos clientes já vem porque se identifica com o nosso trabalho. Então, assim, claro que acontece às vezes de um cliente que cai meio perdido aí, e aí você tem que... É mais difícil essa leitura, mas a maioria já vem. Então, a gente vai conseguir... Primeiro a gente precisa ter um trabalho minucioso de entender essa pessoa e, às vezes, entender o que ela nem está falando, assim. Então, às vezes, sei lá, você está no almoço, está num café, você está vendo essa pessoa, então você está estudando ela. E ela vai falar coisas, às vezes, aleatórias, que tu vai conseguir levar para ali, pro teu projeto, e vai conseguir traduzir isso. Algumas pessoas deixam leitura, isso né? mais claro, algumas já chegam, já tem briefing, já tem anotações, já tem pastas com imagens, outras não. Facilita muito. Sim. Facilita É. muito. Essa troca Mas facilita. muitos clientes, na verdade, nem sabem o perfil. Não O sabem. perfil que é, porque gosta, às vezes, de uma mesa mais clássica, mas aí gosta de uma pintura Sim. diferente, mais um lustre. Então, acaba, às vezes, eles gostam De coisas soltas, mas né? Juntos não isso funcionam. não vai ficar legal. Exato, isso a gente tem que estar ali para mostrar isso. Que aí eu Mas acho é que bem isso, às vezes eles vêm com muita ideia e aí tu tem que ir direcionando ali, dizer, olha, calma dizer, aí. isso não vai ficar bom. E eu acho que trabalhando com branding, que você trabalha em outra escala, também deve ser algo super estudado, porque a gente ainda faz no sentido voltado para um cliente, né? Vocês não, né? Vocês, sabe? claro Você que já vocês têm um público-alvo, mas mesmo assim isso abre uma grande janela, né? Eu acho que o ponto-chave quando a gente fala de branding, até de estratégia de marca como um todo, é se aprofundar em conhecer o cliente. Então, eu costumo dizer assim, né, que a gente agrada melhor quem a gente conhece mais. Então, quanto mais tu entende tudo sobre essa pessoa, não só onde ela vive, o que ela come, o que ela gosta de fazer no tempo livre, ela viaja, né? ela viaja para o Brasil, para quais destinos? É viagem internacional. Legal. Será que é Europa, é Ásia? O que ela faz nessas viagens? Quem que ela leva junto? E o que ela traz na bagagem quando ela volta? Isso tudo influencia muito nessa construção de perfis de consumidor ou de perfis de clientes. E aí, quando a gente já traça esse perfil, já tem esse estratégico de conhecer as nossas personas, né, que são esses perfis de consumidor, a gente já consegue se direcionar para atendê-lo da melhor forma possível. E eu também gosto de pensar nessa preciosidade de conhecer o nosso cliente como uma forma de também saber surpreender ele melhor.
não só atendê-lo, mas É. também surpreendê-lo. Entregar algo que ele não imaginava, É né? isso. E de alguma forma, isso está muito conectado, de alguma forma não, de várias formas, isso está muito conectado com a experiência do consumidor. Claro. Tu mapeia todos os pontos de contato que tu pode agregar nessa experiência, para que as emoções dele em contato com a tua marca sejam sempre positivas. Ah, poxa, eu vou mapear a jornada desse cliente comigo. Desde o processo lá antes, como que ele chegou até mim? Sim. Será que foi positivo? Oh, ele chegou no meu Instagram, já faz um mês que eu não posto uma foto lá. Poxa, ele, no mínimo, teve uma noção de perfil desatualizado. Preciso melhorar nisso. Aí, teve o contato comigo, demorei para responder. Pô, já não é gerou tão uma atencioso. emoção Já vai na escala, já ruim. vai. Mas se a gente vai importante. mapeando isso, vai melhorando, vai construindo estratégias para melhorar. Na verdade, a Porto Belo é campeã nisso, né? É verdade. Não só no visual, em tocar, em fazer com que a pessoa realmente não olhe só para o produto, aquele cachorro golden que eles costumam É usar. verdade, né? Então tem toda essa toda questão a também. criação da- né? São sensações, são Você emoções. vê o e a gente produto precisa- num contexto que ele não é tão que nítido. Isso, é que o destaque, processo né? criativo também é humanizar, né? Então não é só um porcelanato, um piso, um revestimento. É algo mais. Você coloca uma pessoa ali com um cãozinho que toca o coração da gente, que não tem quem não, né, que não se apaixone. Então tem toda essa outra visão que tem vocês muito mais. É vários clientes que você E tem até que essa encantar. questão de impressionar ali é muito legal quando a pessoa ela fala, Opa. engasguei aqui. Ela fala, não era isso que eu queria, mas era exatamente, tipo, né? Não era Gostei, isso que eu tava né? pensando, Mas mas eu era gostei, exatamente é. o que eu queria, assim, tipo, isso é muito legal, né? Quando a gente tem É bom, isso, né? assim. É muito bom. É bom quando você atende um cliente e recebe esse feedback. E eu já tive nessa experiência de como chegar no cliente, diferentes clientes, eu já tive maneira de trabalhar. E tenho ali no escritório, assim, tem clientes muito mais rígidos no sentido de entender o que quer e poder abrir para outras áreas. Então eu tinha um questionário que funcionava um pouco mais técnico, o que você precisa, mais direto, na verdade. E eu tenho um outro material lá que já trabalha isso. Quais os destinos que você já foi, que você gosta, música, que é um pouco mais para esse público A música, eu acho que consegue... ela traz muito também. Você consegue totalmente, identificar muito bem totalmente, esse totalmente. Eu acho o Né? perfil do cliente, né? Estilo E de- até essa questão que o Arthur falou é de entender também o cliente. Tem clientes que vão se abrir mais Sim. e que vão te mostrar muito mais. Então, para essas pessoas, tu vai conseguir aprofundar. Outras não vão fazer isso. Então, tu também E tá tem que tudo entender certo, isso, né? porque é de cada um, né? Gente, e falando de emoção, de trazer toda essa parte sensorial, a gente sabe que a nossa correria, nosso dia a dia é uma correria, né? Então tem vocês projetar, acompanhar a obra, gerenciar a equipe, quem tem escritório, atender cliente. E o bloqueio criativo acontece porque assim nessa loucura do ele dia, vem. correria, o WhatsApp, Ele tá sempre, Não é na sempre, verdade. mas ele vem. o cansaço, vocês costumam... Ele te encontra. Ele te consome, encontra, então isso acontece, vocês costumam projetar ou criar em algum momento, à noite eu tô em casa tomando meu vinho, relaxo mais. Tem esses bloqueios durante o dia? Como é que Sim, funciona? totalmente, em horários diferentes, assim. Mas eu tenho, assim, eu gosto muito quando eu deixo para fazer a parte criativa de manhã. Então, eu chego no escritório, tomo meu cafezinho e vou, assim. Mas, claro, aí você atende um telefone de obra ou precisa dar um pulinho em uma loja, alguma coisa nesse sentido, você corta, né, isso. E tem dias que eu fico, ou dias que eu vou direto para a obra, que eu volto 1 e pouco, no meio da tarde, eu já não consigo ter o mesmo rendimento. Mas aí, claro, né, tem a autocobrança sempre, aí porque parece que você não trabalhou, não fez aquilo. Não a gente rendeu. tá Mas sempre, não a rendeu. gente está sempre se cobrando o tempo inteiro, né? Mas assim, já aprendi com o tempo de deixar isso mais liberado, até porque às vezes a gente resolve uma coisa num sábado, à noite, numa sexta, com vinho em casa, em um momento mais tranquilo. Então já meio que sofri mais por isso, assim. Hoje o bloqueio tem e tal, e tô lidando bem. E vamos fazer outra coisa na hora que o bloqueio aparecer. Não, vamos resolver coisas mais práticas, aí daqui a pouco a gente volta pra isso. E pra você ver como funciona diferente pra cada um, o meu já é o contrário, assim. De manhã é muito difícil criar, assim. Porque normalmente é quando as pessoas estão resolvendo as coisas, né? De manhã todo mundo manda tem isso mensagem também. e obra e... Então, tipo, às vezes eu vou começar a criar 4, 5 horas da tarde, quando eu vejo 10 horas eu tô lá. Tem alguma, agora me veio, nem tá no nosso roteiro, mas tem alguma música,
algum lugar que vocês, tipo, aqui no meu cantinho, ou aqui no meu computador, na sala, eu crio com mais facilidade, ou algo que inspire vocês no dia a dia? Ou não? Ai, pra mim tem. Tem? Pra mim tem. Pra mim tem também. Eu acho que, assim, até falando sobre períodos criativos, assim, né? Eu trabalhei muito tempo com consultoria criativa, oferecendo serviços desde desenvolvimento de produto até estratégias de branding. E quando eu trabalhava com consultoria, eu trabalhava só eu, como consultora, atendendo clientes diretamente. E isso era muito difícil pra mim, porque eu procrastinava. E não tinha ninguém pra olhar pro lado e falar, ai, tô sem ideia, me dá uma sugestão. Uma troca, né? Vamos trocar alguma Não tinha coisa. ninguém pra olhar pro lado e perguntar, sei lá, como foi o final de semana? Porque às vezes no momento de descompressão, Vem. Surge uma ideia legal beleza, também. eu tava meio com a cabeça meio desaquecida, mas já tô animada aqui pra seguir meu caminho. E aí, quando eu trabalhava sozinha, eu tinha muito essa dificuldade. Todo projeto que eu pegava, entregava 100%, era sempre elogiado. Mas só eu sabia a ansiedade que eu sofria por causa dessa procrastinação em momentos que eu não deveria ter essa preguiça, assim, né, ou esse ócio que não era pro momento ali do processo. E aí aquilo acabava me acelerando no momento que eu já deveria ter entregue, quase, né? E agora, trabalhando numa grande empresa, imagina, numa multinacional, tem uma equipe muito conectada que sempre se alimenta. Então, eu tenho minha pesquisa, eu alimento eles e eles me alimentam muito com referências e ideias Trocas, o né? tempo todo. Então, essa parte, assim, mesmo que talvez num momento específico eu me sinta assim meio bloqueada criativamente falando, eu posso recorrer a toda a equipe criativa que trabalha comigo, e não só a minha equipe, e outras ainda multidisciplinares. Então, agora eu me encontro num momento mais confortável Nesse sobre com certeza. esse dilema. Aproveitar essa Sim, estrutura, na verdade, né? E exato. quando você tem a equipe de fato alinhada em um projeto, Sim. é natural que Sim. isso aconteça. E agora tu tinha perguntado, Nai, sobre que tipo de ambiente ou de atmosfera Eu a gente imagino que cria. você tenha, você todo sensorial. Eu sou muito do meu momento, assim. Então, eu não diria que eu vou para algum lugar, mas assim, se eu estiver trabalhando de casa e eu tiver um bolinho e um café em casa, pronto. Tá ótimo. Já me sinto assim acolhida por mim Aconchegada, mesma. de certo. Aí eu já sinto que eu tô tipo, não, calma, tá tudo bem, vamos para um momento gostoso, aí eu adentro nas minhas demandas, assim, né? Eu tenho muito com música. A música, pra mim, precisa, assim. O ambiente, ele é em casa e em escritório, ou no escritório, que são dois ambientes que eu me sinto, né, no meu contexto, flui tranquilo. O que eu não consigo muito é, por exemplo, hoje eu vou trabalhar num café. Né? Estou em outra cidade e vou trabalhar num café. Eu vou resolver coisas mais práticas. Sim. Eu não consigo naquela movimentação criar, assim. Eu, tipo, claro que não foge do processo produtivo, mas assim, eu não consigo trabalhar sem música. Pra mim. Eu não Parece consigo que tá trabalhar- faltando alguma coisa. Sem ter alguma coisa. Às vezes eu estou escutando um podcast ou Isso, uma Algo a música, mais, eu né? preciso Algo ter a alguma mais. coisa Isso. falando ali. Às Eu vezes me- eu não estou prestando atenção. Quando eu vejo, acabou o que eu estou vendo e eu não prestei atenção em nada. Sim. Mas Mas eu preciso tá ter fazendo aquele barulho. Sabe Eu que preciso disso. o meu esposo é advogado, então ele é acostumado com o silêncio. Um outro ambiente, né? E ele vem às vezes aqui, ajudar a gente com algumas coisas, e ele fala, vocês precisam aprender a trabalhar com o silêncio. E a gente não consegue. Eu me sinto incomodada com o silêncio. Preciso de música para ter ali, produzir, para ser produtiva, senão tá faltando alguma coisa. Eu já tenho um pouco desse perfil do Everton, porque eu adoro silêncio. Eu quase sou uma entusiasta do silêncio, assim, considero o silêncio como um momento contemplativo. Porque daí parece que eu dou paz para minha mente e consigo me Sem organizar informação melhor. extra. Né? E no escritório, quando tem muita gente ao redor em reunião ou falando, trocando ideia, eu coloco o fone, mas eu coloco o ruído marrom. Mas já fiz ruído isso, marrom. tá? No Alguns YouTube dias pra ouvir tem só. tem um binário. Gente, como pode? Tem um binário no YouTube que você coloca lá foco, Eu durmo. foco e concentração. Isso, Aí às vezes eu isso. boto. Agora, quando eu vou para um shooting para fazer direção de arte em alguma produção de fotos, já gosto. aí eu já já tem levo que a tá. caixinha de som, o pessoal coloca a música lá, tem que ter uma batida, alguma coisa rolando pra tu sentir que tá numa vibe legal, Sim. que nem percebe que tá trabalhando. É gostoso, né? É que aí essa parte é muito... Não que Essa hoje parte seja deve ser ruim, deliciosa, mas é na muito verdade. bom, né? Acho que é a nossa Ver- parte de ir pro apartamento, decorar. Decorar, ver a nossa produção. parte, Essa a parte de Fazer a decorar. produção, E ainda falando, então, de processo criativo, como funciona quando vocês fizeram aquele projeto muito massa, que vocês estão apaixonados, amando, nossa, o projeto tá lindo, gostei, e vai apresentar
e o cliente não aprova? Ou rola aquele impasse? Como que reage? Então, acontece, né? A gente tem que se acostumar com isso. Se acostumar não, assim, eu acho que sobre o que a gente falou ali atrás já, de entender o cliente, captar bem, assim, quando a gente consegue fazer isso, é muito difícil ter grandes alterações. É muito difícil a gente errar, assim, muito, né? Quando o cliente não se abre muito, aí às vezes a gente acontece de tipo, realmente a gente está trabalhando no escuro, né? Aí quando a gente faz essa apresentação, aí ele começa a falar. Aí ele vai falar que, olha, eu não gosto, sei lá, de tal cor, mas tipo, ele não tinha comentado isso antes, mas naquele momento que ele viu algo Depois de ver concreto, a proposta, né? Sim. quando ele viu algo ali que era pra ele, que não é o que ele quer, daí ele vai começar a falar o que ele quer. Às vezes acontece isso. É raro, assim, eu não tenho muito isso, mas acontece. Mas pra mim também é um pouco isso, assim. Eu acho que a gente vai evoluindo nesse processo, né, de busca de informação, que é tão importante. E aí eu concordo com o Fernando, assim, para mim Mas tem tido poucas, justamente porque eu consigo entrar mais nisso. Mas já aconteceu com vocês, assim, de vocês apresentarem um projeto e o cliente falar, não é nada, não foi o que eu imaginei que você me apresentaria. Assim, de uma maneira grande, assim, não. Muito, assim, não. de frustrar demais, assim, não. Né? O que eu costumo fazer é já... isso. Quando eu sinto que o cliente, que eu não consegui extrair muito do cliente, eu já faço uma apresentação mais básica no começo, porque aí ele vai começar a falar. Uma hora ele vai ter que começar a falar. Então, e aí a gente vai puxar nessa questão do processo também, que mesmo né, individualmente, cada um tendo o seu na área, você tem que fazer uns ajustes, né? Então, às vezes, eu já tive cliente, por exemplo... Bom, enfim, sempre tento aprovar layout antes de trazer as imagens, mas eu já tive clientes, não vou fazer o apartamento inteiro, eu vou apresentar em partes. Certo. Vou fazer o living para sentir ele, depois eu vou para os quartos. Então a gente vai. Essa pré-aprovação, juntando aí que a gente teve recentemente Casa Cor em Balneário aqui, o que vocês acham? Estão com o cliente iniciando o projeto e estamos com Casa Cor ao mesmo tempo. É vantagem levar ele junto antes de fazer o projeto? Não confunde a cabeça dele? Eu acho que não, porque a gente direciona, assim. E aí ali ele vai dizer, olha, eu gosto disso, eu não gosto disso. Ah, que bonito isso. Às vezes ele não vai nem falar pensando que é pra ele, mas ele vai falar, olha, que legal isso. Então tu já vai pegando ali o que ele tá. Eu tive ano passado uma experiência de ir com um cliente e o projeto já estava pronto, na verdade. Então, assim, também não tinha muita margem para mudar. Mas foi muito gostoso, porque ele viu algumas coisas que o dele ainda não estava executado, mas as cores, as texturas que a gente tinha usado de alguma forma já estava... Então deixou mais essa... mas essa segurança também. Dá muita credibilidade. Não, dá credibilidade, claro, e dá uma segurança para ele, né? Então. Porque ele não tinha visto os 3D, né? Não tinha tocado na pedra, na textura, dos materiais. Então, nessa experiência, mas eu acho no geral válido, viu? Eu acho que é igual, às vezes tem cliente que tem medo de mostrar as referências, assim. Tipo, ser julgado? Não mostra imagem. Não, de achar que a gente vai copiar. De achar que, tipo, eu não vou mostrar porque eu não quero que você faça igual. Tipo, a gente não vai fazer igual. Você vai entender o perfil dele, na verdade. Eu até costumo dizer assim, olha, tu vai me mandar 10 imagens. Às vezes elas são diferentes uma da outra, mas em todas elas tem madeira na fachada. Então eu sei que tu gosta de madeira. Não quer dizer que eu vou usar aquela madeira da mesma maneira, né? É pra entender o que a pessoa que aquele material você gosta, né? Isso é super importante, a gente conhecer bem o cliente, acho que cada vez mais, né? Não só o briefing, bem saber viagens que ele faz, o que ele gosta de comer, enfim, o que ele gosta de ouvir. E as viagens que vocês fazem, o quanto isso agrega. A Nômade tem feito agora, né? A Sá até fez um roteiro lindo pra gente, que a gente vai continuar fazendo as viagens, fazendo curadoria pelo Brasil. E o quanto isso agrega no produto de vocês, né? No projeto de vocês, valoriza, é bom, traz coisas boas, traz visões boas. Muito. Vamos viajar mais. Até o que eu comentei no começo, de que o processo criativo ele começa antes, né? Então é isso também. Que a gente está viajando, a gente está vendo, sei lá, a gente está vendo detalhes, está vendo grandes coisas. Feiras, né? E às vezes uma paisagem pequena que a gente viu ali traz uma grande inspiração para algum projeto que a gente vai usar às vezes 1 ano depois, 2 anos depois, assim, que é... Somos um arquivo, né, gente? A gente vai arquivando muita coisa, né? Eu acho que a gente trabalha com isso, assim, o nosso olhar já é treinado, né? Então, às vezes, nas viagens eu vejo muito isso.
Principalmente quando você vai para contextos de cidades totalmente diferentes, né? Às vezes não é uma obra em si ou um museu em si, cara, mas como que essa galera usa esse espaço público, sabe? Como que é o comportamento, que aí entra um pouco em comportamento, né? Então é isso que eu acho que é fundamental. A gente parar mais até, assim, Sim. pequenas ou grandes viagens, enfim, eu acho que é muito válido, assim. Total. Tem alguma cidade, agora para os três, algum lugar que marcou vocês, acho que não profissionalmente, mas que, gente, cara, que referência legal daqui, eu posso extrair muita coisa. Fê, tem algum lugar? Eu acho que o que difícil, eu hein? mais achei, assim, acho que as viagens todas são muito legais, mas o que eu achei muito legal foi a primeira vez que eu fui pra Europa, assim, e eu vi as coisas que eu estudava na faculdade, assim, que aquilo se materializou ali pra isso mim. marca, isso Então foi marca. muito legal, assim, sei lá, ir no Palácio Versalhes, ir no museu lá do Richard Meier, que eu sempre me baseava nos projetos. Então aquilo pra mim foi deslumbrante, assim, foi tipo, nossa, eu tô vendo tudo aquilo aqui! que eu... Não, ter acesso, né? A é. gente estudou isso, eu concordo contigo. Eu acho que as primeiras viagens que eu tive acesso a isso, né? Imagina, num mundo totalmente, num outro contexto. Não sei dizer uma, assim, Uma é específico. difícil. Tem um carinho muito grande, assim, de uma maneira geral, e eu acho que tem isso, o que eu comentei um pouquinho, essa maneira de como eles ocupam a cidade, como estão na rua, né? Como eles trocam. Para mim é a Espanha. A Espanha, para mim, é um desses pontos, assim, mas vários lugares, assim. Vários lugares. Você, Sá? Olha, eu tava pensando quando a gente tava falando sobre viagens, assim, acho que a viagem, independente de ela ser né, com intenção profissional ou pessoal, ela sempre tem a função, para mim, de oxigenar a mente e de renovar o olhar. E eu acho que quem trabalha com criatividade nunca vai para viagem para descansar. Não dá, Não né? vai, não dá. consegue, na A gente verdade. não viaja de olho fechado. Então, quando o olho está aberto, tudo que passa através dele te alimenta de alguma forma e vai conectando intenções, referências. E então a mente está trabalhando e o teu olhar está recebendo essas informações que vão ser utilizadas em algum projeto teu, né? Mas falando de viagens, assim, eu acho que eu diria viagens emocionantes para mim, eu traria duas referências. Uma que foi quando eu fui para Nova York pela primeira vez, e aí foi minha primeira viagem a trabalho, e foi muito cedo, assim, né, na minha carreira. Então, logo que eu entrei na empresa, não é a empresa que eu tô hoje, assim, era uma outra empresa do segmento têxtil, e logo que eu entrei, não tinha nem 3 meses de empresa, já surgiu a oportunidade de eu ir para Nova York fazer pesquisa. Que legal. E o que eu tinha de Nova York era aquela coisa assim de filme. Sim. De lembrar, né, dos táxis amarelos, das luzes da Times Square. Então, quando eu fui para Nova York e vi aquilo tudo, Central Park, a grandiosidade daquilo tudo, eu fiquei muito impactada. Porque parecia que eu estava vivendo um filme. E naquela época eu não tinha tanta ligação com a arquitetura, mas o meu olhar se desenvolveu de uma forma, assim, de perceber a grandiosidade das coisas e os detalhes, que foi, assim, impressionante. E aí, enfim, tive toda uma jornada de oportunidades a trabalho, viajando para a Europa. Teve uma viagem que também foi bem impactante para mim, que foi para Dinamarca. Mas a outra referência que eu ia trazer é de Urubici. Olha é só, daqui perto. que delícia! Que é uma referência, assim, que pode parecer simples, né? Diante de outros nomes, talvez internacionais. Mas para mim, foi uma viagem para perceber o valor daqui. A gente Sabe? valoriza pouco, na Legal. verdade, né? Nossa, muito E legal. assim, tu pensa assim, às vezes quando tu tá, sei lá, nos Alpes suíços, daí tu se depara com aquelas montanhas, assim, nossa, que lindo esse vale. Aí tu vai pra Urubici, meu Deus, aqueles lado, né? canyons, o que é Sim. aquilo? Mas sabe, A poucas horas daqui. abrindo uma brecha, até mudando um pouco, a gente teve agora, final de semana, num almoço no Brand que a Karina fez, Karina da Pão Rústico, né, que é a nossa vizinha. Ela está fazendo jantares e almoços no viveiro ali em Pissarras, né, que são viveiro das oliveiras, árvores raras. Eu vi. E aí ela fez essa experiência. Então, o jantar ou o brunch acontece no meio das oliveiras. São Sim. oliveiras centenárias, de 200 e poucos anos. E a gente estava lá e o Everton falou assim, olha só como que é. Muitas pessoas não valorizam isso. Vão para a Europa e pagam refeições
caríssimas, porque estão na Europa. E a gente realmente teve a sensação de estar num filme, foi muito gostoso. Uma música muito boa, um clima, né, um sol. E é bem isso, a gente não valoriza o que a gente tem aqui no Brasil, ou o que tem perto da gente, os nossos amigos. É aquela coisa de também você valorizar o que a gente tem, de fazer as coisas prosperarem aqui, né? Mas sabe que eu acho que nós, dessa área, assim, de criação, a gente valoriza um pouco mais, eu acho. É. Que a gente consegue prestar Olhar, atenção. tem outro olhar aí. Até comentou das viagens, de tipo, às vezes a gente para ver coisas que as pessoas falam que você tá vendo aí. Tipo, vamos. Independente do lugar. E aí tu para a gente em algum é mais lugar, atento tu vê uma pra isso. porta, Olhar, né? tu vê alguma, sei lá, algum detalhe, que tu para pra analisar aquilo, e aí as pessoas, de maneira geral, às vezes não fazem isso, né? Então, vamos valorizar mais, né? Vamos alimentar mais o nosso olhar, Viajar, na verdade, né? Vamos Vamos viajar. Que viajar. seja para o Brasil, para o Sim, exterior. sim. Santa Catarina, que é muito rica, né? Sim. A gente, Não, é a muito gente rico também está aqui numa região super, né? A gente é muito bem servido aqui, né? Nordeste, por exemplo, tem uma cliente que vai sempre, ela manda cada coisa, e ela Gente, pesquisa, e ela maravilhoso. é incrível. Assim, Nós fomos tipo, agora, tá ali. a Sarinha, que está aqui nos bastidores, né? Nos acompanhando, a nossa amiga também, a gente foi agora para o Piauí, gente, foi uma peças, viagem inesquecível. Eu falo para ela, assim, foi um dos roteiros, ela é muito boa em fazer roteiro, mas foi um dos roteiros inesquecíveis. Isso, assim, a cultura, as pessoas, o olhar. Então, a gente tem muito lugar rico aqui para viajar, né? Não só na nossa área, mas, enfim, todas as áreas. E ainda falando dessa ideia de alimentar, de fonte de inspiração, vocês como profissionais, vocês se inspiram em outros profissionais? Exemplo, vocês, né, o Arthur e o Fernando, vocês compartilham o mesmo escritório, não sendo uma sociedade, cada um no seu próprio negócio. Sim. Quanto vocês conseguem olhar um projeto de um colega e se inspirar nele, não copiar, né, não fazer uma cópia, mas se inspirar nele? Nossa, que legal isso que o meu colega fez. Conseguem fazer isso? Nossa, muito. Eu costumo dizer que quanto melhor forem os outros profissionais, melhor é para mim também. Tipo, a área só vai evoluir, as pessoas vão prestar mais atenção e vão valorizar muito mais. Então, e tem profissionais incríveis, né? Que bom. Sim. Não, com diferentes linhas de projeto, né? Até porque tem diferentes perfis de cliente. E tem muito público, tem né, muito gente? público, Ninguém muito. conseguiria Então, eu acho que atender. isso é muito... Aquela fala que a gente diz, concorrência, até que ponto? Sim, né? claro. Saudável. Valorização no mercado, né? Claro. E valorizar no outro ali também, eu acho que é importantíssimo, até para o nosso crescimento, né? De enxergar que tem coisas boas e o quanto a gente pode evoluir, tipo, o que está acontecendo no mercado, porque a gente não vai conseguir trazer tudo, só a gente. Então, Não, as troca, outras pessoas né? ajudam nessa troca. Troca de experiências também, Até a né? gente lá no escritório. Fornecedores, enfim, confiança. Já rolou com você, tá acontecendo isso. A gente faz isso diariamente. A gente vive trocando. Tem alguns amigos meus da época de faculdade também, que a gente sempre conversa. Eu acho que funciona, tem que fluir dessa maneira. Sim. Não existe outra forma, no meu entendimento, de acontecer. Precisa ser leve. Você, Sabrina, se inspira em algum colega ou alguém que você já trabalhou? Super. Especialmente me inspiro muito em pessoas que têm um comportamento inspirador. Porque às vezes não necessariamente tu pode aprender com a entrega final do trabalho daquela pessoa, mas tem tanta oportunidade para tu se inspirar no comportamento dessa pessoa, na forma como ela trata o outro, na forma como ela se trata. E eu acho que olhar para o outro com esse olhar de admiração é uma forma de tu ter a humildade e entender que tu nunca vai estar cheio. Sim. Tu nunca vai saber sobre tudo, tu nunca vai ter a melhor ideia, que bom. Sim. Assim, teu olhar está sempre interessado em se desafiar a fazer algo novo. Você vai estar sempre crescendo, na verdade. Acho, claro. Eu acho que tem duas formas de a gente analisar, assim, né, essa inspiração que está do lado, digamos assim, né? Uma como um olhar de entender quem é o teu concorrente. Opa, preciso ficar de olho, ele está fazendo isso, tá bom, já entendi. Ele foi para a feira tal, ok, vou também. Tô por dentro, ok. E aí tem um outro olhar que tu sobe um pouco mais, assim, eleva mais os teus olhos para aquelas grandes referências inspiracionais, aspiracionais, né, quase, então assim, que são grandes nomes no mundo,
e que te trazem todo esse panorama, assim, de quase uma atmosfera que, poxa, eu quero chegar lá, quero alcançar isso aqui, porque a marca tal ou o escritório tal é muito bom nisso, eles são referência naquilo. O que eu posso aprender desse detalhe, né? Sim. Não necessariamente ter uma referência para absorver toda a estética dela e copiar ela. Sim, sim. Mas Claro. absorver esses detalhes Legal. e se desenvolver, acho super Se legal. inspirar mesmo. se inspirar, aí, a né? maneira- Até o fato que eu comentei dos clientes. É. Que às vezes acham que a gente vai copiar. A gente não vai copiar. Não. É realmente uma inspiração para entender. E nesse caso a gente está se inspirando, mas não é para copiar, né? Gente, e acabei pulando a etapa de falar dos nossos patrocinadores. O podcast só está acontecendo por conta dos nossos patrocinadores, né? Nós temos 3 patrocinadores. Marmogran, que é a nossa patrocinadora oficial. O Luca, que está aqui hoje nos bastidores, também acompanhando. Então, incomodando. Não, brincadeira. Só acompanhando mesmo. Ele é nosso patrocinador nas pedras, cubas, parte de bancadas de cozinha. Vocês já trabalham com Marmogran, vocês já Isso conhecem. é até legal dizer que essa semana, né, Olá, a gente foi para Curitiba, Luca. Olha lá. Cadê minha pia aí, Luca? Eu fui com o Luca, a gente foi na Michelangelo, em Curitiba. Então, até sobre essa questão de processo criativo ajuda muito. A gente viu Qual muita a importância coisa. de vocês conhecerem o produto na hora de criar, na hora do processo criativo, de saber o que usar? E até de saber o que procurar, assim, o que a gente pode achar ali. Porque, às vezes, tu tem uma impressão da empresa. A Marmogran, a Michelangelo, lá trabalha com 4 tipos de pedras, né? Cores. Só que dentro dessas cores tem uma infinidade de padrões. Então, eu não ia saber disso se eu não tivesse ido lá, sabe? Sim. Então, é bem legal isso, sabe? Até essa Conhecer, parceria né? nossa com as empresas aí que a gente trabalha também, sabe? De ter essa troca, às vezes tu quer alguma peça que, cara, tu não sabe onde achar. Então, olha, tu vai mandar ali, a Sim. pessoa vai dizer, peraí que eu vou encontrar pra você. Então vai atrás disso, vai buscar. Às vezes tu vai conseguir ver pessoalmente, às vezes não. Ajudar de que Então- maneira melhor você pode usar esse produto sim, também, que sim. acredito que o Lucas sempre consegue auxiliar nessa parte. Ah, não, gente, olha, essa pedra é legal usar nesse momento ou nesse lugar, ou não usa, porque se o cliente gosta de vinho. A gente não consegue ser especialista em todos Sim. os materiais, né? É, Então eu claro. acho que essa troca do fornecedor é justamente para isso. Eu busco isso, né? Busco essa estética, busco essa cor. Funciona, não funciona? Eu posso usar esse Isso. produto. Então essa Questão troca de qualidade, de investimento também. Ah, o cliente quer, né? Tem uma questão de investimento, o que a gente pode oferecer para ele que vai atingir a expectativa dele? Tem tudo isso as também. especificações técnicas, né? Às vezes a gente dá um trabalhinho a mais, porque a gente vai atrás dessas Já tô referências. sabendo! E aí a gente quer aquilo, Isso então aí aí. o Luca tem que procurar, um né, bloco, Luca? não sei o que faz lá, né? Deu um Mas trabalhinho. ele acha. Ele acha que bom. Mas esse domínio dos materiais, né? A gente não vai ter 100%, então essa Proximidade, relação né? é É, importante, sim. né? Porque aí isso não nos limita aí na parte criativa. Então a gente não vai ter tudo aqui na bagagem, né? Mas dá para fazer isso? Não dá? E muitas De que vezes forma você dá? vai criar o projeto para ficar bonito, com determinada coisa que você acha, um produto, uma pedra, sei lá, eu botei uma pedra que eu quero que faça essa bancada. Mas e aí vem a importância do fornecedor, Claro. né, da Marmogran, falar, não, gente, ó, isso aqui não Fernando, não vai funcionar. É, às vezes acontece, às vezes a gente Acontece. cria alguma coisa que não dá para que não dá produzir, pra- ou que vai ser ruim depois ou no que, sei uso lá, do cliente. fica inviável por algum motivo, Sim. assim. Então, acontece. Legal. E a nossa outra patrocinadora é a Nayara da Cerarte. A O Nayara. Arthur conhece ela, minha Conheço, xará, minha sim. amiga, também está sempre aqui com a gente, né? Nossas persianas aqui, foi a Nai que fez também, então, persianas, papel de parede, cortinas. O que tu acha que agrega todo esse conhecimento também aqui? Ela falou, tem que usar essa persiana A Nai tal, também por conta do vai um sol. pouco nesse sentido. A Nai já fez projetos aqui para mim, já fez projetos em Garopaba, com contextos diferentes. Sim. E aí, em função disso, a gente vai ajustando tecido, dobras de cortina. Aqui não precisa, né? Praia e tal, vamos fazer uma dobra mais simples, porque era a identidade do projeto e tal. Então, tem essa parte técnica e a gente vai trocando, né? Sim. Eu acho que a troca é muito importante, funciona né? muito bem. E eu acho que, assim, a gente trabalha direto, né? Fornecedores, e a gente sabe que tem também diversas empresas. Quando funciona,
Quando existe um pós-obra, Não dá para trocar, né, gente? não tem. Aí, às vezes, a gente defende para o nosso cliente, porque a gente sabe da qualidade, a gente sabe de outras empresas também que tem no mercado, então a gente fideliza muito por isso, Sim. assim, é muito por isso, muito por isso. E a gente tem também aí hoje, né, nossa patrocinadora Istri King, é assim que fala, Rafa? É isso aí. Istri King, a nossa gringa, que não está participando hoje, que ela está de castigo, né? Ficou de fora, o Pedro não providenciou um microfone para ela, né, Pedro? Eu combinei com ele que ia colocar a Rafa de castigo hoje, gente. Então, a Ângela, ela trabalha e vem com o nosso próximo assunto um pouquinho, acho que linka, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre... Até para falar da Ângela ali também é muito legal, porque assim, a automação é algo que ou tu pensa antes, tu já vai estar tudo programado ali, Sim. ou tu vai ter que solucionar Depois. alguma coisa ali depois. Que foi aonde eu conheci ela e achei o máximo. Então, a gente até agora recentemente fechou uma obra que é isso, a gente não tinha, ela trabalha tudo com um sistema sem cabo, então a gente consegue, sem esse cabeamento, a gente conseguiu resolver toda a questão do escritório. De uma obra já pronta, sem quebrar, não precisa fazer preparação nenhuma, toda aquela tubulação. Então, ela colocou lá na loja também, a gente achou muito legal, é muito prático. O custo é muito bom, né, em relação às automações aí que você tem que fazer toda uma estrutura. E vem muito que a gente vai falar um pouquinho, que né, a inteligência artificial, que cada vez mais, né, gente... Eu sou bem tia, né, nessa parte, então... Desarrafa muito, mas eu sou bem tia ainda. Mas cada vez mais nós temos que aprender a lidar com essa inteligência artificial, né? Que é a automação, que é o 3D... vai chegar o tempo de que vai ter que ter o óculos lá, né, para apresentar o projeto, para o cliente se ver dentro do apartamento e caminhar. O que vocês acham disso? Então, a gente até já conversou bastante sobre isso. Eu acho que está aí para nos ajudar, para nos auxiliar, assim, que algumas pessoas, sei lá, na verdade no começo deu um certo medo, assim, né, tipo, o que está acontecendo? Será que a gente vai ser substituído? Mas, tipo, não, porque tudo isso que a gente conversou aqui antes desse processo criativo, desse entendimento do cliente, a inteligência artificial ainda não faz isso. A gente não consegue, por exemplo, tu não vai colocar uma planta, ela vai chegar uma hora que isso pode acontecer. Mas, assim, eu acho que fica muito padronizado. Então, tu vai jogar lá palavras-chave que vão te dar aquilo. Como que é o nome daquele site agora que está tendo... ChatGPT? É isso aí, né? Midjourney, né? O Midjourney traz imagens. E já te dá o texto pronto. Então, e aí, só que assim, cadê essa essência que a gente conversou aqui antes? Assim? Cadê as viagens que o esse aprofundamento, site fez? né? Quero Mesmo ver no as viagens texto. que esse Então, site vai fez. tem, e faz coisas boas. Se tu jogar lá, vai sair uma imagem muito boa. Sim. Mas é específico para aquela pessoa? É específico para um aquela família, né? que está usando Eu acho que aquilo? entra um pouco na dosagem. A gente vai, no momento, talvez, usar isso de alguma forma que agregue, facilita. né? Alguma... Claro. Por exemplo, para gerar imagens, para gerar, às vezes, coisas que são padronizadas, que você precisa fazer em escala. Eu acho que tudo isso é ótimo, vai ajudar muito. Mas eu acho que... Que aí vem, aqui, né, no caso da Ângela, então, quem que não gosta de chegar em casa? Alexa, apaga a luz, aumenta o ar. Então, são coisas que realmente vêm para facilitar o nosso dia a dia, né? Sim. Mas que ainda nós, seres humanos, cada vez mais eu acho que as pessoas estão buscando a humanização, o atendimento, o atendimento mais personalizado. Hoje mesmo a gente atendeu uma arquiteta e ela falou assim, gente, vocês vão ganhar o cliente no atendimento. Ele já foi em 2 lojas e assim, é o atendimento que vai mandar. Então, isso o computador não vai conseguir fazer, a inteligência não vai conseguir fazer. Então, acho que a gente está uns passos à frente. Eu vou dizer ainda. que eu até já testei fazer umas coisas, assim, pegar projeto meu e jogar lá, sabe? Pra ver. Não consegue. Porque a gente conversou muita coisa com o cliente não falou tudo aquilo para aquela máquina. Então, tu joga ali algumas palavras que ele falou, ele não consegue fazer o que a gente está fazendo. A leitura é diferente. É o que a gente fala. O crescimento disso e a evolução, a gente não consegue prever até onde vai, né? Sabe. Ainda a gente está falando de algo
né, que a gente consegue ter acesso por enquanto. É que a gente quer acompanhar, claro, Sim. porque quer ficar sempre modernizado, a gente quer sempre Sim. estar acompanhando. Mas o tem crescimento. ferramentas incríveis. Tem ferramentas que Facilita vão bastante. facilitar a nossa vida, Facilita. assim. Eu quero que venha uma logo que faça detalhamento. Assim, Ah! clique lá. Mas Jogue não o tem projeto ainda, lá entendeu? e fala, ó, é isso aí. Joga o 3D. Que eu acho que é uma das partes mais difíceis, né, gente, também, do projeto é detalhar ali, né? Especificar equipamento, tudo certinho. Que aí você sai desse processo, Do processo todo criativo. lúdico que a gente está conversando e aí passa para algo muito técnico, né? É. De ser preciso. E precisa, porque os erros ali, quanto mais preciso a gente for, menos a gente Minimiza, vai, com certeza, vai nossa. ter problemas lá na frente, né? Com certeza. Gente, adorei o bate-papo com vocês. Foi um prazer receber. Venham sempre, a Nômade está de portas abertas, né? Logo a gente vai ter a inauguração aqui da nossa casa. Espero vocês aqui Com na certeza. nossa mesa para um outro bate-papo. Vou abrir um pouquinho para vocês se apresentarem, falar do escritório, @, de vocês. Fê, Bom, sou o Fernando Felipe Arque, o Instagram. O escritório aqui em Balneário, né? E é isso, né? Acho que a Nosso gente já falou vizinho. bastante. Por favor, quem quiser acompanhar, vai lá nas redes que tem bastante coisa. Arthur. É isso aí. O meu Instagram é estudioam.arc. Então, são projetos comerciais, residenciais aqui em Balneário também, cidades do nosso litoral e vizinhas. E é isso. Acho que lá consegue também entender um pouquinho mais da leitura do escritório, ver um pouquinho mais do projeto e se identificar, se for o caso. Legal. Obrigado, viu, Nai, pelo Imagina. convite. Muito obrigado. Foi um prazer. Gente, quem quiser me seguir no Instagram vai ter que ler o A Instagram legendinha aqui. escrito em algum lugar. Vamos colocar a Porque legenda, o meu arroba Pedro. é meio complexo, é Sabrina Schwarzrock. Mas quem quiser acompanhar um pouco mais sobre Ixi, processo Acho que vai criativo, na descrição. quem quiser acompanhar um pouco mais sobre o meu dia a dia, processos criativos, estratégias de branding e também um pouco do meu dia a dia na Porto Belo, tá super convidada a me seguir, vai ser um prazer. Muito obrigada pelo convite, Nai. Obrigada a vocês, gente. Obrigado, viu? Beijos. Beijo. Beijos.